Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Santíssima. Estamos hoje no 7º dia, o último dia da nossa primeira semana destinada ao conhecimento de si mesmo. Neste 7º dia, como nós sabemos, nós não temos a reflexão diária. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma recapitulação daquilo que foram os 6 dias da nossa meditação. Para que serviu essa nossa meditação do dia de hoje? Como diz o nosso tratado, durante a primeira semana nós dirigiremos todas as nossas ações, atos de piedade para alcançar o conhecimento de nós mesmos e a contrição de nossos pecados. E tudo que nós fizermos, nós faremos sempre no espírito de humildade. A meditação do primeiro dia, ela foi justamente sobre o pecado na vida espiritual. E nós vimos que Nossa Senhora em Fátima, ela já pedia: não ofendam mais o Senhor Deus, que já está muito ofendido. E se nós formos ver no Diário de Santa Faustina, ela vai dizer que ainda que nossos pecados fossem negros como a noite, quando um pecador se converte à minha misericórdia, presta-me a maior glória e torna-se a honra de minha paixão. São palavras de Nosso Senhor para o Diário de Santa Faustina. Neste primeiro dia nós vimos que nós vivemos numa condição de pecado. Nós nascemos no pecado, nós nascemos na concupiscência. E este pecado, ele atrapalha a nossa vida espiritual. Então, é necessário que a gente tenha conhecimento da nossa miséria, é necessário que a gente cultive a virtude da humildade, que a gente conheça a nossa miséria, que a gente conheça o nosso ser e que a gente renuncie a nós mesmos. E para que a gente escolha dentre todas as devoções, a devoção que melhor se encaixa neste plano de vida espiritual. Essa foi a meditação do nosso primeiro dia. No segundo dia nós meditamos sobre os nossos maus hábitos. E vai falar sobre os nossos maus hábitos que tudo o que de mal na história do homem aconteceu e as consequências, elas foram consequências dos maus hábitos. E que quando Maria nos sustenta, quando Maria nos protege, nós não tememos mal algum, nós não nos fatigaremos no caminho para a gente chegar para a nossa salvação. O mau hábito, ele é totalmente o contrário da virtude, que é um bom hábito. Então, o mau hábito é o pecado dentro do tempo. O mau hábito é aquilo que nós fazemos continuamente na nossa vida e que nos leva a ter uma vida de pecado. Um hábito, ele só é substituído por outro hábito. E nós vemos que os maus hábitos, também chamados vícios, eles trazem consequências tenebrosas para a nossa vida, que são as consequências do pecado. E das várias consequências do pecado, nós temos que um embrutecimento da nossa inteligência, nós temos um embrutecimento, um arrefecimento da nossa vontade. Então, os maus hábitos, eles vão fazendo da nossa vida uma vida de miséria, uma vida de tristeza, uma vida que não produz muitas coisas boas. Nós ficamos vulneráveis nas nossas vontades e nós não podemos confiar em nós mesmos, porque só nossa Mãe Maria Santíssima que pode fazer em nós o querer e fazer em nós o fazer. O terceiro dia é a consequência dos maus hábitos. E vai dizer a imitação de Cristo que quanto mais um homem quiser ser espiritual, tanto mais amarga a vida presente se lhe fará, pois melhor conhece e mais claramente vê os defeitos da corrupção humana. As consequências dos maus hábitos, elas são umas consequências de tristeza, são consequências de falha na vontade, são consequências de embrutecimento interno, embrutecimento das emoções, embrutecimento das paixões. Todas as consequências do pecado, elas advêm com essa consequência dos nossos maus hábitos. Se nós não mudamos, não tem como a nossa vida ser diferente. E nós só poderemos ter bons hábitos à medida que a gente amar os bons hábitos. E como é que a gente ama os bons hábitos? Observando e contemplando os exemplos de Nossa Mãe Maria Santíssima, que nos dá
todos os dias. Todos os dias na nossa vida nós temos que ser um espelho de nossa Mãe Maria Santíssima, para que a gente possa conhecer as consequências dos nossos maus hábitos, conhecer as consequências dos nossos vícios, odiarmos essas consequências e amarmos as virtudes cristãs, nos espelhando no exemplo de nossa Mãe Maria Santíssima, que nos dá bons exemplos. No dia seguinte nós tivemos a meditação sobre o abismo do nosso nada. Mais uma vez nós vemos na imitação de Cristo, não esqueçamos nunca que somos nada e nada possuímos senão o pecado que a justiça quer que deixemos entre todas as criaturas, e que no reino de Jesus Cristo os primeiros são os últimos e os últimos são os primeiros. Nós temos que tomar uma consciência perfeita do que nós somos. Nós somos um pouco de pó. Nós, quando morrermos, seremos um pasto de vermes. A única coisa que nós temos é o nosso pecado, são os nossos vícios, é o nosso fundo mal. E a partir do momento que a gente reconhece esse nosso fundo mal, a gente vê, poxa, cheguei ao fundo do poço, preciso subir. Preciso reconhecer o meu nada e preciso reconhecer aquela que pode me tirar do meu nada. Mais uma vez, nós temos uma meditação sobre as consequências terríveis dos nossos pecados. Mais uma vez, nós assumimos a nossa fragilidade, assumimos a nossa ignorância, assumimos que nós somos absolutamente nadas, criaturas dependentes única e exclusivamente da misericórdia de nosso Senhor para viver. Nós meditamos sobre as fragilidades nossas, as fragilidades do nosso corpo sujeito às doenças, as fragilidades dos nossos bens materiais sujeito a todo tipo de intempérie, a fragilidade da nossa própria estima, que ela pode ser perdida de um tempo para outro. Somos frágeis também na nossa vida espiritual, porque nós temos o pecado nos rondando, nós temos o inimigo do Senhor nos rondando, e nós temos 3 grandes inimigos, dos quais o primeiro sou eu, depois vem o mundo e por fim vem Satanás. No próximo dia, nós meditamos na nossa impossibilidade da vida sobrenatural. E vai dizer Tomás Saint-Laurent: a santidade é a obra simultânea da ação divina e da correspondência humana, mas essa colaboração estreita da parte de Deus é sempre maior. Sem mim nada podeis fazer, disse Jesus. A alma deve, pois, antes de mais nada, entregar-se docilmente à ação misericordiosa da graça. Esta é uma lei universal. Nós temos uma grande impossibilidade na nossa vida sobrenatural. Nós temos que suplicar a grande misericórdia de Deus, suplicar as graças de Deus pelas mãos de Maria Santíssima, para que nós possamos alcançar a perseverança. E nós meditamos sobre a graça, nós meditamos sobre as graças atuais, nós meditamos sobre a graça antecedente e nós meditamos sobre a graça concomitante. Vimos sobre esses 3 tipos de graça, sempre no espírito de humildade, no espírito de confiança, suplicando a nossa Mãe Maria Santíssima para que ela nos ajude na vida espiritual. Tivemos uma meditação sobre a primeira parte da Ave Maria. Se vocês quiserem, é muito bonito rever essa meditação da primeira parte da Ave Maria. E por fim, nós vimos a necessidade que nós temos dos mediadores. Cristo é o mediador entre nós e o Pai, nosso mediador de salvação, nosso mediador de redenção. Mas nós temos a grande mediadora entre nós e nosso Senhor Jesus Cristo, que é a nossa Mãe Maria Santíssima. E nós não podemos recusar esta mediação, porque se nós recusarmos essa mediação, nós corremos o grave risco de nos perdermos, porque tudo veio pelas mãos de Maria. Nosso Senhor veio uma vez pelas mãos de Maria e voltará uma segunda vez pelas mãos de Maria, e Ele vem para nós pelas mãos de Maria. Mas nós temos outros mediadores que nosso Senhor também institui para nós, que são os santos, que eles tiveram em si o mistério da encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo, junto com a nossa Mãe Maria Santíssima, e eles estão no céu para interceder por nós, junto ao Pai e junto à nossa Mãe Maria Santíssima. E vai dizer para nós, nessa meditação, que seria uma grande temeridade, seria uma grande perda se a gente recusasse esses mediadores, se a gente recusar
essa grande graça de nosso Senhor Jesus Cristo, de nossa mãe, para nós, dessa mediação que nós temos com todos os outros santos e também com todos os anjos. Porque é difícil nós perseverarmos na graça, se nós temos o auxílio da comunhão dos santos, coisa que nós meditamos no nosso credo, nós poderemos progredir e progredir muito bem, de graça em graça, de virtude em virtude, de proteção em proteção, através dos nossos irmãos, a comunhão dos irmãos. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado, foi a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele esteve no meio de nós aqui nessa terra, caminhando no meio de nós. E Ele diz para nós ainda hoje, é uma palavra atual, e quando Ele fala, amai-vos uns aos outros, o Senhor está falando de toda a igreja militante, toda a igreja militante, a igreja que nós vivemos aqui nessa terra, toda a igreja padecente, que é aquela que está no purgatório, e toda a igreja gloriosa, que é aquela que está no céu. Nós somos a igreja dos vivos. Uns estão nessa terra, uns estão no purgatório à espera da glória, outros já estão na glória. Quando o Senhor nos pede este amor, o Senhor nos pede esse amor para todos os três tipos de igreja. E nós temos intercessores poderosíssimos junto de Deus, inclusive no purgatório, que podem nos ajudar. Não desprezemos essa grande graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a graça dos nossos mediadores. É chamado de pequenos medianeiros, almas apostólicas, outros canais secundários ligados ao grande canal que é nosso Senhor Jesus Cristo e Nossa Senhora. Nós amanhã iniciaremos a segunda semana destinada ao conhecimento da Santíssima Virgem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.